Olá, mais uma vez nós estamos começando um estudo bíblico e nós estamos nos refletindo em Apocalipse. E nós já estamos no Apocalipse 6. E hoje nós vamos, a partir do verso 12, está escrito assim: E havendo aberto o sexto selo, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono. Veja aqui, ó, pessoas que acreditam em três deuses, veja, no Apocalipse só aparece um trono, cadê os outros dois tronos? Só tem um trono, veja. Escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Aqui, se existisse três deuses, tinha que estar escrito assim, sobre os seus tronos. Escondeste daquele que está sentado sobre os tronos. Não, aqui está sobre o trono. A ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira. A quem poderá subsistir? A Bíblia fala: maldito o homem que acredita em outro homem. As pessoas preferem acreditar no homem do que acreditar na Bíblia, do que acreditar na palavra de Deus. Pois os homens perderiam a sua fé, diz a palavra no final dos tempos. Então, irmãos, é isso que é pecado, deixar de crer na Bíblia para crer no homem. E é isso que é pecado. Pecado não é beber, fumar, roubar, isso aí é atributo do pecado, mas o pecado mesmo, consumado, é deixar de crer na Bíblia. É a pessoa ficar insistindo em três deuses, sendo que não tem isso. Já leia Apocalipse todinho, irmãos. Vocês não vão ver três tronos, vocês vão ver um trono. Vocês vão ver um Senhor. Um Senhor. O profeta diz aqui, nesta mensagem dos selos, esse aqui é o sexto selo. Agora vocês vão ver se é verdadeiramente um profeta ou não é. Se o profeta falar como a Bíblia, ele é um profeta. Analise e veja. Analiseis as escrituras, testai os espíritos e vê se são de Deus. Aqui no parágrafo 143, ele fala assim: Agora vamos olhar no capítulo 24 de São Mateus e Apocalipse 6 e comparar com o capítulo 24 de São Mateus. Então é para comparar São Mateus 24 e Apocalipse 6. Todos nós sabemos que aquele era o capítulo que cada estudante, cada pessoa procura para falar sobre o período da tribulação. Isto sai do capítulo 24 de Mateus. Agora, se aquilo é assim, agora pois, sabemos que este sexto selo é o selo do julgamento. É o selo do julgamento. Exatamente o que ele é. Agora, vejam, nós tivemos a cavalgada do anticristo. Vimos a ida da igreja. Agora acabou. Subiu. Então vemos os mártires, aqueles judeus ali atrás, debaixo do altar. Agora, aqui está o rompimento do julgamento.
sobre o povo que está, desde o julgamento da tribulação, virão 144 mil judeus redimidos. Eu lhes provarei que eles são judeus e não gentios. Eles não têm nada a ver com a noiva. Nada. A noiva, nós realmente vimos que a noiva partiu. Você não pode colocar isso em nenhuma outra parte. Não retornam até o capítulo 19 do livro de Atos. Agora observe. 19 do Apocalipse, né? Claro. Agora observe. Pois o sexto selo é o selo do julgamento da palavra. Agora, aqui, vamos começar. Agora, vamos ler em São Mateus, capítulo 24. Agora, eu gostaria de lhes dar algo aqui que acabei de encontrar. Agora, São Mateus, do 1 ao 3, bem é onde leremos primeiro. Aqui está, irmão, como é bom analisar e ver se o profeta fala de acordo com a Bíblia. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para que lhes mostrassem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O profeta diz assim: agora vamos parar a ler. Estes 3 versículos, isto aconteceu realmente numa terça-feira à tarde, 4 de abril do ano 30, depois de Cristo. E os 2 primeiros versículos aconteceram na tarde de 4 de abril do ano 30, depois de Cristo. E o terceiro versículo aconteceu na terça à noite, no mesmo dia. Vem? Eles chegaram no templo e lhes perguntaram essas coisas. E quando isto? E quando isso? E quanto aquilo? Veja este grande templo. Não é ele maravilhoso? Ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Então subiu no monte e se sentou. Veja, lá. Ele começa naquela tarde. Então, quando eles lhe perguntaram ali em cima e disseram: queremos saber acerca dessas coisas. Agora observe, aqui estão 3 perguntas feitas pelos judeus, seus discípulos. 3 perguntas foram feitas. Agora observe que primeira, quanto serão essas coisas? Quando não ficará pedra sobre pedra? Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta: e do fim do mundo? Vem isto? Ali estão 3 perguntas. Agora, é ali onde muitos homens cometem seus enganos. Eles aplicam essas coisas aqui a alguma determinada era, então. Quando veja você, ele está respondendo as 3 perguntas. Observe agora quão lindo é isso. Terceiro versículo. Veja a última frase ali do terceiro versículo. E o que será? Primeiro, eles o chamaram ao Monte das Oliveiras ali, particularmente. Dize-nos, quando serão essas coisas? Pergunta número 1. Que sinal haverão da tua vinda? Pergunta número 2. E do fim do mundo? Pergunta número 3. Vem? Ali, 3 diferentes perguntas foram feitas. Agora,
Agora eu quero que você vire e veja como Jesus aqui lhes fala a respeito dessas coisas. Agora vamos voltar agora ao primeiro selo dos selos deste livro e comparar este primeiro selo com esta primeira pergunta. E comparar cada pergunta exatamente e ver se não estão perfeitamente ligadas, tal como fizemos em todas as eras da igreja e tudo mais, exatamente do mesmo modo. Aí está o selo, perfeitamente aberto. Então, observe, agora nós vamos ler primeiro para o... Então ele lhes respondeu, então ele vai começar a responder agora. Queremos comparar isso com os selos. Agora observe o primeiro selo, é Apocalipse 6:1. Apocalipse 6, verso 1 e 2. Agora vamos ler no 6. Apocalipse 6, verso 1 e 2. Aqui. Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem descobrimos ser esse sujeito? Aqui a congregação diz anticristo. Anticristo, Mateus 24, agora 4 e 5. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Vem isto? Anticristo. Aí está o seu selo. Vem. Aqui ele falou, e aqui eles abrem um selo. E aqui estava ele, simplesmente perfeito. Agora, o segundo selo, Mateus 24, 6, Apocalipse 6, 3. E agora observe Mateus 24, verso 6. Deixe-me ver o que diz. Agora veja, o profeta faz a Bíblia responder à própria Bíblia. Aqui em São Mateus 24, verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Correto, vamos tomar o segundo selo. Apocalipse 6, 3. 2. Observe o que ele diz agora. Apocalipse 6. E saiu outro cavalo, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O profeta fala exato, perfeitamente, exatamente. Eu gosto de fazer a escritura responder a si mesma. Você não gosta? E a congregação diz amém. O Espírito Santo escreveu toda ela. Ele é capaz de revelá-la. Agora vamos observar o terceiro selo. Agora, esta é a fome. Agora, Mateus 24, 7 e 8. Vamos pegar o 7 e o 8 em Mateus. São Mateus 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Vejam,
isto está se aproximando agora. Agora Apocalipse 6. Agora vamos abrir o terceiro selo. É encontrado em Apocalipse 6, versos 5 e 6. Aqui Apocalipse 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. O profeta fala fome. Veja, exatamente o mesmo selo. A mesma coisa que Jesus disse, correto? O quarto selo, pestilência e morte. Observe Mateus 24. Leremos o verso 8, 7 e 8, eu creio, é o quarto selo que tenho aqui, certo? Agora, eu li aqui atrás. Será que li algo errado? Sim, eu tinha isso marcado. Aqui estamos agora. Agora seguiremos. Agora sigamos, correto, Senhor? Agora vamos começar aqui no sétimo e no 6, 7 e 8. No outro, em Apocalipse. Agora vejamos o sétimo e oitavo de Mateus 24. E tudo bem, agora. Aqui são Mateus 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Então, irmãos, o Apocalipse é a revelação de toda a Bíblia. Então, ele é a revelação. Sem o profeta, nós não temos condições de ver isso aqui. Sem um profeta, nós necessitamos de um profeta. Então, o Apocalipse foi preparado para um profeta. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Agora, o quarto selo, como lemos aqui, era o quarto selo, começando no sétimo e o oitavo. Neste outro agora, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Aqui o profeta fala assim: agora espere. Eu anotei isso errado. Sim. Agora só um minuto. Agora 7 e 8. Agora vamos ver Mateus 24, 7 e 8. Aqui, irmãos, eu estou lendo a mensagem porque é difícil a gente falar assim, a gente tem que ler. Então, é muito minucioso esses ensinamentos. Então, ele está fazendo a Bíblia responder à Bíblia. Então, a gente tem que abrir num, abre no outro. Agora, vamos ver Mateus 24, 7 e 8. Agora, vejamos, nós pegaremos isto. Esta é a terceira abertura, não é? A congregação diz amém. Mateus 24, 7 e verso 8. Sinto muito agora, aquilo abre a chuva, ou melhor, a fome. Começa a escassez, correto? Agora as pestilência e morte, sim, Senhor. Agora entraremos nisto. 7 e 8. Agora, aquele seria o quarto selo. Vamos ver onde apanhamos o quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, sim, aquele é o cavaleiro do cavalo amarelo. Então, irmãos, aqui o arrebatamento já aconteceu. Aqui está falando o fim do mundo para os judeus. O fim para os judeus é diferente para os gentios. Então, Deus trata com os gentios separadamente. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Agora, vejam, aquilo era morte.
diz o profeta. Agora, o quinto selo, Mateus 24, verso 9 até o 13, vejamos se eu coloquei isto certo. Agora, outra vez, vem. São Mateus 24, que está escrito: Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora estamos no quinto selo agora. E foi o que vimos na última noite. Vejam, eles nos entregariam, trairiam uns aos outros, assim por diante. Agora observe, aqui no sexto selo, 6, do 9 ao 11, agora vamos chegar àquele Apocalipse 6, do verso 9 ao 11. Aqui no Apocalipse 6, a partir do verso 9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Veja, irmãos, o que é um profeta? Sem um profeta é difícil a gente ver isso aqui. Lembrando-nos, isso aqui é para os judeus, viu? Não é para os gentios. Os gentios já estão no arrebatamento, é a essas alturas. Agora veja você sobre o quinto selo. Encontramos aqui o martírio. E no 24:9 aqui, nós, até o 13, também encontramos que era o martírio. Ele vos entregarão, e vos matarão, e assim por diante. Vejam, o mesmo selo sendo aberto. Agora no sexto selo, é no qual estamos chegando agora. Mateus 24, verso 29 e 30, e 30, verso 24, e vamos apanhar o 29 e o 30, aqui estamos. Agora vamos pegar também Apocalipse 6, 12 ao 17. Isso é exatamente o que acabamos de ler. Agora ouça isso. Agora é o que eu disse em Mateus 29, 24, 29 ao 30. E logo a aflição daqueles dias. O que? Quando esta tribulação amadora que eles têm atravessado aqui. Veja, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Agora leia aqui em Apocalipse agora, o sexto selo, ao qual vamos agora. Que é Apocalipse 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, das rochas, das montanhas. Diziam aos montes e aos rochedos:
cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da sua ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? É perfeito. Voltem e veja que Jesus disse agora em Mateus 24, 29, após este caso de Eixe-me, e assim por diante. Aqui, Apocalipse 24, verso 29. E depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vejam, comparando exatamente o que Jesus disse em Mateus 24, que o revelador aqui abriu no sexto selo. É exatamente. E Jesus estava falando sobre o período da tribulação. E Jesus, até mesmo falando disso aqui, salientou isso. Disse, quando verdes a abominação que traz a desolação, falada pelo profeta Daniel no seu lugar santo. Que ele fala do templo de Omar também, do templo quando eles o incendiaram. Disse, aqueles que estiverem no monte, aquele que estiver em cima da casa, não desça para tirar as coisas da casa. Ou aquele que estiver no campo, não volte, pois haverá um tempo de aflição. Vê você? Todas essas coisas aconteceriam, se moveriam, vindicaria isso para esta abertura do selo. Agora eu quero que vocês observem Jesus, agora a respeito disso. À noite, Jesus omitiu o ensinamento do sétimo selo. Não está aqui, observe. Ele segue bem em frente com parábolas. Agora, depois daquilo, e João omitiu o sétimo selo. O sétimo, o último selo. O sétimo selo esta será uma grande coisa. Não está nem mesmo escrita. Veja, omitiu este sétimo selo. Ambos omitiram. E o revelador, quando Deus apenas disse que havia, João disse, houve apenas silêncio no céu. Jesus nunca disse uma palavra a respeito disso. Agora observem de volta no versículo 12, notem, nenhuma besta. Este é o versículo 12, começando em nosso selo. Para vê-lo aberto, nenhuma besta, como criaturas viventes. Está representada aqui, como foi no quinto selo. Por quê? Isso aconteceu do outro lado da era do Evangelho. No período da tribulação, este sexto selo é o período da tribulação. Que a noiva não está aqui na terra mais. Aqui Deus está tratando com os judeus ficam aqui, Deus tratando com eles. É isso que acontece. A noiva partiu, vem. Não há nenhuma criatura vivente, nada ali para anunciar isso. É apenas agora. Deus não está mais tratando com a igreja, ela já partiu. Ele está tratando com Israel. Veja, este é o outro lado. É aí quando Israel recebe a mensagem do reino, através dos dois profetas de Apocalipse 11. Israel é uma nação, servo de Deus. Nação, quando? Quando Israel for trazido, isso será o caráter nacional. Então, irmãos, aqui vocês podem observar o que é um profeta. Um homem normal não conseguiria ter uma visão como esta. Isso aqui foi o anjo que falou no quarto
para William Marion Branham, cada dia ele revelou um selo. E ele foi escrevendo, o anjo citava no seu quarto, e ele escrevia tudo que o anjo falava. E nós vamos parar por hoje, senão vai ficar grande, e nós vamos dar continuidade no nosso próximo vídeo. Deus, dê o seu like e passe este vídeo para quem necessita destes ensinamentos. Continue conosco e vai comparando com a Bíblia e veja se este é um falso profeta, se este é o verdadeiro profeta. Provai os espíritos, irmãos. A Bíblia diz, provai os espíritos e vê se são de Deus. Se não falar de acordo com a Bíblia, é um falso profeta. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.